Oi, eu sou André Rodrigues, sejam todos bem-vindos ao meu canal Saúde Holística. Eu sou tricologista e naturopata e recentemente me deparei e fiquei chocado, assim como muitos, com a tal notícia que o Thor, nosso querido Chris Hemsworth, o ator que interpreta o Thor, ele vai dar uma pausa em sua carreira devido a um diagnóstico onde foi descoberto uma predisposição ao Alzheimer. E isso fez ele repensar e vai dar uma pausa perante as câmeras. Eu assisti os vídeos falando sobre esse caso no Ei Nerd e no Nerd Geek, que tem aqui no YouTube, e eu só ouvi a preocupação que a doença e as condições que ela traz para o portador. Mas o conhecimento que eu tenho, eu cheguei já a comentar sobre isso, o tratamento que tem, tanto o tratamento precoce e pós, porque eu não sei se o Chris sabe disso ou não, mas já existe tratamento já para isso já, tanto quando a pessoa já descobre quando tem, e no caso dele, ele descobriu que ele tem uma predisposição. Mas antes de continuar esse assunto, se você está vindo aqui pela primeira vez no meu canal, curte, para que ele ganhe uma certa relevância e mais pessoas possam receber, e comente também se você já sabia ou não sobre o caso do Thor, e compartilhe com as pessoas que precisam saber disso. Deixe nos comentários aí se você já chegou a ouvir a respeito de tratamento do Alzheimer com um alimento que ele é natural e que já traz bons resultados em relação ao Alzheimer. E o que não contaram para o nosso querido Thor foi que uma médica, doutora Mary Newporter, foi neonatologista, que é uma subespecialidade em pediatria focada em atendimento aos recém-nascidos por 30 longos anos. E o que isso tem a ver, André, você deve estar se perguntando, não é? Para, tá perguntando sim. Enfim, se não tá perguntando, eu vou falar do mesmo jeito. Ela se tornou uma pesquisadora integral e advogada pelo uso do óleo de coco, ou o óleo MCT, ou TCM, que é triglicerídeos de cadeia média, e cetonas exógenas, para tratar a doença de Alzheimer, depois que seu marido Steve foi diagnosticada com Alzheimer aos 51 anos, precocemente, da doença de Alzheimer. A doutora Newporter compartilha grande parte da sua experiência em seus vários livros, incluindo Doença de Alzheimer, claro. E um deles é E se houvesse uma cura? A história das cetonas. 2011 foi lançado. E o segundo livro, A solução do óleo de coco e baixo teor de carboidratos para Alzheimer, Parkinson e outras doenças, em 2015. E em uma entrevista, ela responde perguntas sobre sua pesquisa pioneira, publicada em 16 de abril de 2020. Já fazem 3 anos já. Inclusive, nesse período, nas Filipinas, ela foi uma das pioneiras no estudo clínicos que testou os efeitos do óleo de coco virgem em pacientes com Covid-19, no auge no início da Covid. A primeira pergunta foi: seu marido, Steve, foi diagnosticado com demência precoce e doença de Alzheimer. O que inspirou a tratá-lo com o óleo de coco e o óleo MCT? E ela respondeu: em maio de 2008, eu estava online analisando os riscos e benefícios de 2 medicamentos para ensaios clínicos que Steve iria tomar. Por acidente, me deparei com um comunicado da imprensa sobre um alimento medicinal que estava progredindo para o reconhecimento do FDA e alegava melhorar a memória e a cognição em quase metade das pessoas com Alzheimer que o fizeram em 2 ensaios clínicos. Descobri pelo pedido de patente que era o óleo MCT e aprendi que o óleo MCT é geralmente extraído do óleo de coco ou o óleo de palmiste. Parecia razoável tentar o óleo de coco e o óleo MCT como estratégia para ajudá-lo. Vejam só, ela descobriu o óleo de coco pesquisando.
ela é uma doutora, então ela, sabe, ela tem aquele ar de curiosidade, vai pesquisar e continua a entrevista. E quais foram as melhorias mais memoráveis ou surpreendentes no pensamento ou no comportamento de Steve, tanto científica quanto pessoalmente, depois de adotar uma dieta mais cetogênica? E ela responde: houve várias melhorias surpreendentes depois que Steve adotou uma dieta mais cetogênica. Basicamente, começamos a lhe dar 2 colheres de sopa de óleo de coco no café da manhã. Aumentamos rapidamente para várias vezes por dia e adicionamos o óleo MCT, trabalhando gradualmente de 9 a 11 colheres de sopa por dia durante vários meses. Ele já estava em uma dieta mediterrânea por cerca de 2 anos, mas removemos gradualmente o pão, macarrão, cereal, arroz e a maioria dos outros carboidratos, o que resultaria em uma dieta mais cetogênica, embora não tenhamos monitorado de mão disponível no momento para medir os níveis. E ela continua: a primeira grande surpresa foi que ele aumentou sua pontuação no mini-exame do estado mental, também conhecido como MMSE, desde o dia anterior ao dia em que iniciou com óleo de coco para se qualificar para um período de teste clínico. A surpresa seguinte foi uma incrível melhoria no desenho do relógio, um teste simples exigindo que ele desenhasse em apenas 14 dias, de apenas alguns círculos e números aleatórios até um círculo completo com todos os números na ordem correta. Steven disse que parecia uma lâmpada acesa na cabeça no dia em que começou com o óleo de coco, e o seu humor passou rapidamente de deprimido cronicamente a se sentir como se tivesse um futuro. Vejam, a mudança dele foi em apenas 2 semanas. E esse teste que ele fez foi isso aqui exatamente, ó. Eu fiz aqui um desenho aqui, aonde os primeiros desenhos dele, no livro mostra isso. Ele tava aqui, ó. Era assim, ó. Garrancho, não sabia como desenhar, porém, em apenas 2 semanas, passou para isso aqui, ó. Olha só. Eu fiz aqui o desenho, não tá bem perfeito aqui, mas o dele foram círculos perfeitos. Dá para ter noção do que é isso? Em 2 semanas, de 2 colheres de sopas de óleo de coco até 11 colheres de sopa ao dia, ele mudou. Tem 51 anos, acho que já estava com 52, porque... no caso 51, porque foram 2 semanas, é lógico. Mais pra frente a gente vai ver aqui que foram mais tempos ainda, passou... esse tratamento não durou só apenas 2 semanas. 2 semanas foi a melhoria que ele teve, que foi fantástico. Porque a pessoa que tem Alzheimer, o que ela lembra? Não tem nem coordenação. E ela continua: uma das maiores surpresas ocorreu cerca de 3 a 4 meses após o início do óleo de coco. Olha aí que eu falei. Steve anunciou que poderia ler novamente e me explicou que as palavras tremiam na página quando ele tentaria ler ultimamente. Mas isso parou. Em cerca de 9 meses, Steve me contou detalhes sobre um artigo que havia lido em American Scientific em Einstein, várias horas antes, indicando que sua memória estava melhorando significativamente. Ele melhorou tanto que foi capaz de começar a trabalhar como voluntário no armazém de suprimentos do hospital onde eu trabalhava, disse a doutora. Gente, olha o poder cognitivo que ele teve. Muitos, como o nosso querido Thor, ele não conhece o poder do óleo de coco, provavelmente não. O poder da regeneração que ele nos traz. Só o óleo de coco? Não. O abacate também tem esse poder. O Alzheimer, hoje em dia, ele é considerado já como diabetes do tipo 3, que é na cabeça, afetando os nossos neurônios. Pessoal, interrompendo só um pouquinho aqui o vídeo, para poder explicar para vocês que quando eu estava gravando o vídeo, eu estava um pouco nervoso,
Quem é bastante observador vai perceber isso. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque eu não tenho costume, não tenho intimidade com a câmera e com o teleprompter. Então eu peço para que vocês continuem assistindo, porque vai ser interessante e vocês vão ver como que vai valer a pena acompanhar até o final. Eu agradeço e continue o vídeo. Cada um dos nossos neurônios são como fios eletrônicos, aonde o interior, que é onde fica o cobre, representa o neurônio, e a capa do fio representa a gordura que envolve esse neurônio, feita de triglicerídeos. E quando essa capa desgasta, ela é descascada, digamos assim, devido ao excesso de inflamação, esse processo que vem da onde? Dos carboidratos, dos açúcares. Começa a ter o problema com o Alzheimer. Se a capa é gordura e a dieta cetogênica é predominantemente gordura saturada, até 70% dessa dieta você vai comer gordura boa, que pode ser conhecido como MCT ou TCM, tanto faz. É lógico que haverá uma regeneração neurológica e a pessoa vai voltar ao normal. Para explicar um pouco melhor isso, a boa doutora continua a entrevista e responde a tal pergunta, assim, ó. Como sua formação como neurologista influenciou sua capacidade de ajudar Steve? Aí ela responde: quando eu soube que a comida médica no comunicado da imprensa era o óleo MCT, soube imediatamente o que era. Usamos o óleo MCT na alimentação de nossos recém-nascidos prematuros, extremamente pequenos, para ajudá-los a crescer mais rapidamente no início dos anos 80. Então, as empresas começaram a adicionar o óleo MCT às fórmulas infantis, que ainda estão ocorrendo hoje. De fato, o óleo de coco é adicionado a praticamente todas as fórmulas infantis comerciais do mundo para imitar os MCTs naturais encontrados no leite humano. E essa entrevista, pessoal, como eu já falei, foi feita 16 de abril de 2020. Aqui no Brasil, dificilmente a gente vê isso acontecer, tá? Usar o MCT. A gente encontra mais o óleo canola, e erroneamente falado óleo de canola, porque não existe óleo de canola, sim óleo canola. Ele vem de uma semente chamada couza, que é extremamente tóxica e perigosa. Se o animal comer, morre na hora. Então os seus donos não deixam nem chegar perto, porque mata mesmo na hora. Pesquisem qual que é o nome canola e por que eles usam os MCTs naturais em fórmulas infantis. Pois o leite materno ou o leite humano, ele é constituído de até 70% de gorduras boas, ou seja, gordura saturada. Aí eu te pergunto, por que bebês recém-nascidos podem se alimentar de gordura saturada quando são recém-nascidos, que nem eu e você, muitos outros não tiveram, lógico, mas quando somos adultos não podemos? Explica isso. Eu vou deixar essa pergunta e vocês respondem aqui nos comentários, por favor. Mas para finalizar, eu tenho vários questionamentos, mas eu vou deixar aqui 2 aqui, vamos ver se bate com você que se preocupa com isso, que gosta do nosso querido Thor. Será que ele, com a idade de 39 anos, ele sabe de tudo isso? E ele precisa mesmo parar a carreira dele, que ele tanto gosta, ele faz ótimos filmes, e ele tendo os recursos que tem, ele tem se preocupado em tratar a causa, porque se ele tem recurso, ele pode tratar a causa, pois ele descobriu uma predisposição, ele não está doente, embora qualquer doença começa de forma pequena e bem mais reservada, mas com sintomas pequenos, ela nunca é silenciosa totalmente, como muitos pensam por aí. Por isso eu posso fazer um vídeo 2, falando como diagnosticar o Alzheimer, pois a doutora, ela fala sobre isso na entrevista. E se você quiser ler essa entrevista na íntegra, eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas caso você queira que eu faça um segundo vídeo falando sobre isso, eu vou fazer. E uma vez mais eu agradeço, gratidão por vocês me acompanharem até agora e até o próximo vídeo. Fique com Deus.